Noite. Boa noite. Vamos orar. Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e buscar nessa conversa íntima. Vamos nesse diálogo com as forças do bem, dizer com os nossos corações de joelho: Senhores Espíritos, Senhor Jesus, chamamos primeiro os Espíritos, Senhor Jesus, porque são eles que mais próximos de nós servem de ponte, de ligação entre os que estamos aqui nesta luta e pedindo por misericórdia e o teu coração generoso. Pedimos a eles, Senhor, que nos ofereçam a força resiliente, a coragem decidida, a paz, boa conselheira, para continuarmos nesta caminhada, revestindo-nos de luz e de energias que possam verdadeiramente repousar as nossas almas, de lutas, de conturbações, de inquietudes de toda a natureza. Ah, Jesus, o Senhor sabe, mas eles mais proximamente vivenciam conosco essas nossas agonias interiores, as nossas angústias e tristezas, o nosso cansaço de alma. É assim, Senhor, que nós te buscamos através deles, destes benfeitores desta casa, de Carlos Murion e de toda a sua equipe, de Dr. Bezerra no âmbito físico, para que possamos logo mais agradecer. Não que já não o façamos diariamente, mas é porque nesse instante buscamos força, coragem e paz. Sê conosco, senhores do bem, sob a égide de Jesus, agora e por todo sempre. Meus amigos, é muito interessante que nós estamos sempre vendo lá fora os nossos oponentes, os nossos adversários, os nossos inimigos, fisicamente e espiritualmente. Então sempre estamos prontos para lutar contra eles, mas esquecemos que talvez o maior adversário que temos na nossa vida, segundo os estudiosos do comportamento humano, esteja em nós. E se chama medo, ou medos. É claro que o medo nos fez chegar aqui, todos nós, porque foi com medo que os nossos ancestrais tiveram cautelas na luta pela sobrevivência. É uma emoção primitiva, bem primitiva, necessária. Claro,
Recentemente eu abordei o medo, mas sob outro enfoque. Sob o enfoque da drenagem de energia. Mas hoje, sobre o enfoque do oponente, do que luta contra nós como um cavalo de Troia, que luta dentro de nós contra nós mesmos. É preciso que nós entendamos que todo e qualquer sentimento, até mesmo medo, pode ser funcional, ou seja, nos ajudará em conquistas, em realizações. Mas no momento que essas emoções são desajustadas, aí se bagunça tudo. E tudo gera um grande processo de descontrole. É por isso que é muito importante, vamos ver aqui ao longo da minha fala, a compreensão do nascedouro deste medo. E é claro, direcionar para o nosso benefício, fugindo, guardem esta palavra, da evitação. O medo tende a gerar evitação. Evitar. Vamos evitar. Talvez seja o grande fantasma do medo. A evitação, depois vem a ansiedade, as ações espirituais negativas, porque tudo vai crescer com o medo. O medo sempre foi objeto de dominação, sempre foi. Objeto de dominação das religiões, das pessoas sobre outras. Quem não disse, ou pelo menos não ouviu, nessas pelejas afetivas, como eu, você não vai achar mais ninguém em sua vida. É a colocação do medo. Você vai arriscar outra pessoa? Como eu, você não vai achar. Isso é o medo sendo implantado. Existem, claro, diversos tipos de medo e eles terminam gerando fobias. Gente, existe até fobia contra pobre, a porofobia. É uma fobia de rejeição a pobre, não é medo, é de rejeição, de afastamento. Claro, aí se constitui o medo da aproximação de, sei lá, o que nós vamos observar. E é por isso que é muito importante que nesse processo nós saibamos como ele atua. E como é que nós fazemos para coibir um oponente? Descobrindo as suas fraquezas. Mas se você não puder contra os seus medos, porque eles são monstros, adestre-os, mantenha-os sob controle. E curiosamente, isso não é difícil, mas para que isto aconteça, você tem que saber, repito, o seu nascedouro.
porque ele, em geral, vai causar em você inseguranças em todos os sentidos. E essas inseguranças não vão levar você a caminhar, vão imobilizar você diante de decisões, porque o medo é imobilizador. O medo é imobilizador. Todos nós escondemos alguns medos, todos nós. O problema é que ao esconder esses medos, quando eu digo esconder, é de nós próprios inclusive, nós estamos alimentando esses medos, porque eles estão agindo contra nós, dentro de nós e na sombra do nosso conhecimento. Porque ele vai nos levar sempre a atitudes evasivas, fugidias. Nós não vamos querer saber daquilo que nos mete medo. E é médico, para quê? Depois o médico diz alguma coisa que eu não quero saber, eu não vou. Então estamos sempre com evasivas, com fugas, em razão dos nossos medos. Então nós chegamos à conclusão de que não existe oponente maior contra nós e as nossas conquistas do que nós mesmos. Não são as pessoas, os espíritos. Sim, as pessoas fazem maldade. Os espíritos geram dificuldades, aproveitam oportunidades, criam situações para que soframos mais ainda em cima daquilo que já estamos sofrendo. Mas somos nós que geramos em nós essa insatisfação, somos nós que geramos em nós esse sentimento de não vai dar certo, não tente, olha. É como se houvesse uma deturpação desse sentimento primário de sobrevivência. Colocamos ele na generalidade das nossas ações. É o medo que não nos faz arriscar. É o medo que não nos faz tentar. É lícito, é legal. Tentemos. Se não é lícito, não é legal, as consequências virão. É claro que o medo, ele nasce desse processo ancestral, nasce das nossas experiências atuais, mas também do passado de outras vidas. Reencarnamos com objetivos de seguir uma programação. E geralmente é uma programação de superação dos conflitos no nosso ambiente doméstico, profissional, social. E antes que você questione aí, sim, você pediu para ser pobre. Pediu. Todos nós pedimos. Ah, não, eu não acredito nisso, eu pedi. Pediu, porque lá do outro lado você estava se afogando em angústia, você queria mais era voltar, porque aqui há o alívio, um refresco do corpo para o espírito, funciona como uma barreira. Ao estar aqui, nós não sentimos plenamente o que o espírito sente do lado espiritual.
Sentimos localizadamente. Você vai dizer, eu sinto uma angústia, um aperto aqui no peito. Lá, essa angústia não vai ser um aperto no peito, vai ser um aperto em você todo. Em você toda. Pois é. E aí, é claro, nasce desse processo, nasce também daquelas pessoas que funcionam como nossas referências. No ambiente familiar, nós pegamos até as manias dos nossos pais. Quem aqui tinha a coragem de deixar uma sandália virada? Quem ia deixar uma sandália virada? A sandália virada, a mãe morre. E isso a gente tirou da onde? A gente tirou dessas lembranças familiares. Eu tenho uma amiga que até hoje ela não pode ver uma sandália virada. A mãe já morreu. Eu virei e disse assim, vem cá, você está esperando que morra mais quem? Porque isso só mata a mãe. Não mata mais ninguém. Ela, Medrado, eu não sei. Aí eu, quando vou na casa dela de pirraça, aí eu saio botando as sandálias todas viradas, os sapatos, ela fica enlouquecida. Tanto que quando eu vou, ela fica assim, me olhando. Eu falo assim, eu vou ali no banheiro. Aí ela vê, eu falo assim, menina, o que é que você vem aqui no banheiro? Não, você vai entrar no meu quarto. Pessoa íntima. Então tem este reflexo histórico, cultural da família. Faz muitos anos, numa cirurgia que eu fiz, não foi a última não, lá atrás. Eu, quando voltei da anestesia na noite do pós-operatório, eu sonhei com a mulher da trouxa. Lá em casa a gente aprendeu a temer a mulher da trouxa. Parece que aqui, quando eu digo aqui, porque minha mãe não era baiana, né? Era mais conhecido o homem do saco. De repente eram casados, né? E se separaram, a mulher da trouxa com o homem do saco. Então era um tal de, olhe, eu vou chamar a mulher da trouxa. Gente, eu ficava imaginando, e eu sonhei com a miséria da mulher da trouxa. Ela chegava no quarto com a trouxa imensa, eu não via o rosto, porque estava tão pesada que arqueava. E ela me perguntava, você quer o quê? E eu acordei dizendo, nada, nada. Uma amiga que estava me acompanhando disse, nada o quê, Medrado? A mulher da trouxa me perguntou o que eu queria, eu não quero nada. Então, observe, eu já, homem feito, e me veio à mente a mulher da trouxa. É bem verdade que as crianças hoje estão mais espertas, não é? Uma garota de 6 anos, eu fiz um comentário com ela a respeito, eu virei assim, olhe, estava na casa dos pais, e ela sentada entre o pai e a mãe, eu virei assim, poxa, olhe, deixe seus pais, dentro de um contexto, deixe seus pais namorarem. Aí ela virou e disse assim, já somos 2 filhos. Aí eu virei e falei assim, 2 filhos. Eu disse, mas a cegonha, ela me olhou assim, você ainda está nesta da cegonha? Eu acreditei em cegonha.
verdade. Eu acreditei. Não é que eu achasse que fosse um pássaro que... Não, mas eu acreditei numa coisa de... Eles não. Eu já falei que eu estava também, faz muitos anos isso, conversando com um casal amigo, e a gente no código. E aí, medrado, ele não me procura, aquelas palavras que vocês gostam de usar, né? Não me procura, eu só fico imaginando, está escondida, criatura, sabe? E aí a gente conversando assim, em código. Aí estava o menino brincando, não tinha mais do que 5 anos. Ele parou e disse assim: vocês estão falando de sexo, não é? Do nada. Como éramos bestas. Como éramos bestas. E aí, é claro, a gente vê que essas pessoas que nos passavam esses medos, como eu disse, eram referências. Então, o que elas falavam, acreditávamos. E carregávamos aquilo com medo. Rafael está ali, lá em casa tinha, observe umas coisas tão ilógicas. Lá em casa tinha um quarto piloto. Então, na minha cabeça, em verdade, era um lugar que meu pai não queria que a gente entrasse, porque tinha lá o que ele chamava dos bregueços dele. Mas na minha fantasia era um quarto onde um piloto morreu e morava. Então, a gente evitava entrar no quarto piloto. Era um quarto debaixo da escada da casa, do acesso que tinha para o andar de cima do sobrado onde morávamos. Aquilo era verdade e gerava medo. Então o medo nasce de uma verdade que criamos, que necessariamente não existe, mas que dimensionamos de uma forma grande, horrível, e influi sobre nós, até mesmo quando nós raciocinamos de que aquilo não é possível. Então, é claro, aí também surgem os medos sociais. Gente, os próprios processos racistas que vivemos foi porque ouvíamos coisas do tipo: negro parado é suspeito, correndo é ladrão. Quem não ouviu lá atrás: branco correndo é atleta, negro é ladrão? E isso gerou o medo também. Uma pessoa negra se aproxima, você já fica, você não. Mas as pessoas em geral já ficam desconfiadas. Se assim não fosse, aquele no Rio de Janeiro não teria sido morto por um tiro desferido por um cidadão que achou ele em atitude suspeita porque mexeu na mochila e estava a metros de distância, muito longe. Ele atira, o cidadão cai dizendo: eu sou seu vizinho, eu sou seu vizinho. Ele fica atrás do carro, ainda dá mais 2 tiros. E depois viu que de fato era vizinho. É o ilógico do processo do medo. E é claro, se nós não buscamos a fonte deste medo, ele vai sendo arrastado conosco e só tende a crescer. Todo medo cresce.
só tende a crescer. E repito, ele mobiliza, porque um dos grandes problemas do medo é não gerar em você uma decisão. Porque ele manipula a sua vontade e gera em você o não fazer. Gera em você a insegurança. E o pior, o medo estabelece uma espécie de filtro, mas um filtro negativo. Só passa o que alimenta o seu medo. O que não alimenta o medo você descarta, mas o que alimenta o seu medo, ele passa. Como essa movimentação, não vacine seu filho, gerou esse filtro. Vacinamos todos os nossos filhos, sempre nos vacinamos, mas agora não vacine porque isso, porque aquilo. Colocamos esse filtro. Então é importante que para que isto não aconteça, que nós, diante do medo, tenhamos a ação. A ação de saber e de levantar a possibilidade de consequências. Olha, eu fui chamado para ir trabalhar numa cidade do interior, sei lá, do Pará. O medo chega, vai para longe da família? Ave Maria, no Pará. Para onde no Pará? Então é aí que nasce a necessidade da ação e consequência. Da ação de saber como é essa cidade, como se vive nessa cidade, para exatamente, se não podemos matar o oponente, no sentido de eliminação da nossa vida, no caso o oponente e o medo, viu gente, pelo amor de Deus, não vá saindo matando sua sogra, seu sogro, não, estou falando do medo, para que possamos nos ajustar, para que possamos nos adaptarmos. E aí é claro, no momento que você conhece o seu medo, você conhece o seu oponente. E aí você vai aprender a lidar com ele. E a gente conhece algo, é questionando sobre aquilo. Por quê? Por que eu temo o escuro? Por que eu temo viajar de avião? Por que eu temo em me separar? Por que eu temo em me casar? Por que eu temo? Por que eu temo? Por que eu temo isto? Por que eu temo aquilo? Questione. Porque à medida que você questiona, que você vai buscando as suas respostas, você vai minando a força do seu oponente. E é aí que nós começamos o processo de autodeterminação pela nossa vontade e não por ação do medo. Vou repetir. Autodeterminação pela nossa vontade e não pela ação do medo. Eu vou me autodeterminar no que eu quero. Claro, é lícito, é legal, é ético. E não pelo que as pessoas querem. E me ameaçam de alguma perda. Não. Eu devo ser o Senhor da minha vida. Porque afinal de contas também, tudo isso está muito associado às nossas crenças e crenças infundadas. Crenças infundadas. Eu sempre falo para vocês o seguinte: vocês
vêm aqui toda terça, ouvem, e qual é a decisão prática? Aí daqui a 10, 15 anos, eu acho que eu ainda vou estar na ativa, talvez até daqui a 20 anos. Aí vocês vêm com as mesmas queixas de hoje. Então o que você fez para mobilizar a sua vida e transformá-la? O que você fez para criar um escudo, inclusive de proteção contra as ações manipuladoras de pessoas e de espíritos? Não se conheceu? Não descobriu onde estão suas fraquezas e suas forças? Puxa! Eu conheço uma pessoa que ela tem um filho homossexual. E ela começou a ouvir minhas palestras, coisa e tal. Aí um dia ela veio falar comigo e disse: Medrado, olha, eu ouvi você falando, mas olha, eu tenho um filho mas eu não aceito. Eu disse: olhe, aí já é um problema seu, não é um problema dele. Resolva os seus problemas. Um ano depois ela volta para falar comigo. E aí, fulana? Ah, Medrado, eu não aceito. Gente, isso foram mais de 15 anos. E ela continua sem aceitar. Ela entrou num processo degenerativo emocional. Claro. A negação. Eu quero esquecer. Adoece. É uma das possibilidades do Alzheimer. Quem muito quer esquecer alguma coisa, pode começar a esquecer de tudo. Então não queira esquecer de nada, confronte tudo, até aquela questão que lhe mete vergonha quando você lembra. Você não tem uma coisa assim que você fala: Ave Maria, meu Deus, eu não quero nem pensar nisso, ai que vergonha. Pense. É aí que você deve pensar o que lhe constrange. Porque nesse momento que você pensa, você tira a força daquilo sobre você. Vocês querem ver outra coisa assim terrível? A mulher que já abortou. Oh, gente, chega da pena. Porque há uma necessidade de se punir, há uma necessidade de se castigar. E olhe que quando vem falar comigo, eu digo: olha, naquele momento foi o seu melhor, pronto. Você não fez com o intuito de nada ruim, ou fez? Não, então. E vocês querem ver outra coisa? Quando é uma mulher que quer engravidar, aí passa a não conseguir. Porque a própria mente trabalha: você não merece. Cabeça de gente. E aí, nós não podemos conceber que essas distorções conceituais sejam cadeias, prisões. Vocês sabem, eu vejo, de vez em quando eu recebo, de vez em quando não, quase diariamente eu recebo alguma coisa assim, até de palestrantes espíritas, de
de pastores evangélicos trabalhando esse medo, o medo, olha, você vai para umbral. Eu, inclusive, se eu for parar no umbral, eu vou tomar logo uma providência. Não tenho objetivo nenhum, nunca tive, de política partidária, mas vou me candidatar a prefeito do umbral. É bom. Não, eu vou asfaltar aquela lama. Eu vou estar lá para votar em você. Não, eu vou asfaltar aquela lama, mandar botar uma gambiarra de nosso lar para lá, porque é no escuro até hoje esse negócio, e ninguém tomou uma providência. Sabe, vamos tomar uma providência, iluminar aquilo, sabe, botar um show de Wellington Pacheco todo final de semana. Vou estar lá para fazer. Ora, pela prefeitura. Pois é, com bônus horas. Isso. Bônus horas. Então, sabe, as pessoas já vivem o medo do que vão depois da morte, e ainda tendo a vida aqui para trabalhar sua paz interior. Isso quando não há quem já projete a reencarnação seguinte. Vira e mexe, me perguntam isso na rádio, eu digo, termine primeiro esta, e depois você pense na outra. Medrado, mas para aquele lugar eu não quero ir não. Ave Maria. Gente, não pense que vai para umbral e pinta um umbral. Olha, vocês lembram daquele filme Amor Além da Vida? Como é o nome dele? Robin Williams, não é? Robin Williams. Que a mulher morre e a gente fica sabendo que ela se mata, não é? E ele vai resgatá-la. E ele passa, não sei se vocês lembram de uma cena, que ele passa por um lugar que tem crânios, fogo, ele sai caminhando em cima dos crânios. Gente, o que eu recebi de perguntas, na época eu tinha o programa da Bandeirante, Visão Social, o que eu recebia de pergunta, Medrado, eu não quero ir para aquele lugar cheio de caveiras não. As pessoas levavam aquilo a sério. Não existe um lugar como aquele não. Céu e inferno são, olha, estados de consciência. E você já pode estar vivendo um umbral aqui, a depender do que você fez ou faz. Ou o céu, já que é estado de consciência. O grande problema do medo, meus amigos, é a postergação ou a não tomada de decisão. Pelo medo, não crescemos na direção da nossa paz, nem prosperamos fisicamente, socialmente. E quando vamos tentar entender o sentido deste medo na nossa vida, aí a gente vê que são os conceitos que colocaram em nossa cabeça, foram as manias dos nossos pais. Eu já falei aqui, minha mãe tinha uma ótima. Minha mãe orava para as almas todas as segundas-feiras. Era o dia de oração para as almas. E ela acendia as suas velas do lado de fora de casa. Porque se acendesse dentro, as almas entravam. Então ela, esperta, acendia do lado de fora. Um dia eu virei assim, minha mãe, você já pensou, você não, que a gente não chamava a mãe de você, era a senhora, né, o senhor. A senhora já pensou que não tem barreira para as almas?
Almas, vocês sabem, é o espírito reencarnado. Desencarnou, a gente chama tudo de espírito. A alma pode ser chamada de espírito? Pode, né? São questões apenas vernaculares. Minha mãe, a senhora já pensou? Aí ela ficava assim. E se a alma não acredita nas velas? Elas não vão receber nada. Ela ficava assim calada. Teve um dia que ela disse assim: você pare de me dizer essas coisas, porque daqui a pouco eu vou ficar sem saber o que fazer. As mães falavam isso: olha, mãe sabe o que fala. Aí a gente tinha que fazer. Claro que eu não fazia. E para esfriar era o nome no congelador. Para esfriar, sabe? Botava o nome no congelador, pronto. Para tudo ela tinha uma solução. Para manutenção do afeto, o nome no sapato. Agora detalhe, no sapato esquerdo. Olha a lógica, o coração. Então, agora o detalhe, se era para submeter, seu nome em cima e o da pessoa embaixo. Cuidado que isso é importante. Porque se fizer diferente, então a gente pensa, claro que essas coisas, né, a gente foi estudando, crescendo, foi modificando, mas há pessoas que olham pelo sim, pelo não. E assim vamos caminhando, alimentando, fortalecendo os nossos medos. E espiritualmente, nós percebemos que esse medo vira uma espécie de chamariz. Gente, o medo é importante, eu repito para encerrar, para lhe dar sobrevivência. O medo de não cair numa aventura, o medo de não tropeçar em um lugar. Depois da minha queda da escada lá em casa, troquei o piso do meu banheiro. O diabo era liso, botei uma lixa agora. Saí com o Inês para comprar. Ficou legal, Inês, ficou legal. Vou mandar a foto para você. Aí botei uma lixa. Mas que segurança me dá? Eu saio do boxe assim, ó. Todo molhado. Antes eu saía assim. Aquele negócio. Porque lá atrás, quando construímos a casa, não pensamos. Eu estou apontando porque Inês também que fez o projeto. Não pensamos que vamos envelhecer. E não tomamos certos cuidados. Foi muito interessante. Para encerrar, estávamos sentados, eu e Inês, estudando o projeto. Aí Renato chegava e dizia: olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês, eu acho que vai ficar bom se você fizesse assim. Aí eu parava com Inês, prestava atenção, mas não vai dar certo não. Aí teve um dia que Inês falou assim: ô Medra, vamos botar uns eucaliptos aqui para Renato ficar feliz. Aí botamos os eucaliptos para ficar feliz. Então o medo gera prudência, mas quando ele tem lógica, temer o que não tem lógica ou não tem sentido é fantasma que assombra. Não ache que você está com a pior doença se você não fez seu exame. É fantasma que assombra. Mas você tem medo, por isso que você não fica em lugar alto, porque você tem tontura. É um medo objetivo. Então, aprenda a distinguir. E se lance nas suas conquistas. Tem medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. De novo. Ei, medo,
eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. Em medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Todo dia, toda terça capota. Em medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. Cante só. Em medo, para completar o aleluia. Em medo, você nada. E se quiser saber pra onde eu vou, Foi personagem hoje? pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. Obrigado. Vamos ficar de pé. Eu desejo a você. Olha, Ponte, deseja alguma coisa aí. Nunca mais a gente fez isso. Tem umas 3 reuniões. Desejo a você o que há de melhor. Você, pra não se sentir só. O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar, pra gente se perder e se encontrar. Os passistas. Vida boa, brisa e paz, nossas brincadeiras ao entardecer. E à toa é bom demais. O meu melhor lugar sempre é você. 44 anos, Cidade da Luz. Você é a razão da minha felicidade. Não vá dizer que eu não sou De trabalho do sua bem. cara metade. Meu amor, por favor, Obrigado, os colaboradores de vem sempre. viver comigo. Vocês Seu fazem colo a história é o dessa meu casa. abrigo. Cidade da Luz. Você é a razão 44 da anos. minha felicidade. Não vá dizer que eu não Dizem que sou 4 mais 4 sua cara metade. gera o número Meu do amor, infinito. por favor, vem viver comigo. E assim seja. Seu colo é o meu abrigo. Eis-nos todos aqui. Vocês, espíritos que também constroem, também não, que fazem a história desta casa. O reforço dessas pilastras. Quantas lamentações os senhores já ouviram de nós que aqui estamos.
súplicas, pedidos em desespero por misericórdia. Queremos externar gratidão. E dizer que somos pedintes sempre. Haveremos de estar pedindo sempre, Doutor Bezerra, Frei Carlos, Pai João, Raio de Sol, Irmã Maria Angélica, Pablo, Malmon. Haveremos de estar assim, sempre colocando nas mãos dos senhores, Doutor Bezerra e equipe, os pedidos por saúde física. Frei Carlos, o permanentemente lembrado diante de qualquer dificuldade, de qualquer dor. E até quando não é pedido, mas tem conhecimento, aí estará o Senhor e todos esses benditos que formam esta ilha de luz, de bem, chamada Cidade da Luz. Que as portas estão sempre abertas a encarnados e desencarnados que vierem em nome do bem e quiserem fazer o bem. Sejam voluntários e colaboradores da manutenção, ou só para a manutenção, não importa. Este é o canteiro de obra desses espíritos que não guardam preconceitos, não condenam e só acolhem. Não importam se nativos, os caboclos, os índios, se aquelas pessoas que foram escravizadas, os pretos velhos ou intelectuais como Pablo, religiosos como Irmã Maria Angélica e o senhor Carlos Murion. Não importa se do Ocidente ou do Oriente, como Malmon recita. O que importa é o bem. Obrigado aos passistas, porque os senhores sempre nos levantam em nossas dificuldades. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. É o momento da sua conversa. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: essa aí vou levantar, e onde eu colocar as mãos eu vou abençoar. Não chore,
Quem cuida de você não dorme. Nunca. Levanta. Vamos lá. Tem muita gente que te ama. Fique de pé como você está para a vida. Deus mandou te dizer que vai acontecer. O bem, Deus mandou te falar o amor, que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. a luz do palco, só do palco. Minha gratidão a vocês. Muito obrigado por esses 44 anos. Muito obrigado. Obrigado, Ed.